Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir falando do endividamento das famílias brasileiras, que sobe e consome mais da metade da renda dessas famílias. No ano passado, em relação a 2020, o endividamento das famílias brasileiras cresceu 21%. A alta foi puxada por linhas de crédito mais caras, como cartões de crédito e o crédito não consignado. A gente já vinha numa crescente do endividamento brasileiro. Em 2019 foi de 12%, 11% em 2020 e agora um salto para um crescimento de 21% em 2021. O endividamento das famílias brasileiras está em um patamar alto na série histórica do Banco Central. Ele tem crescido de maneira relevante, tendo atingido 51% em outubro de 2021, ou seja, 51% da renda das famílias. O estudo destaca também que a queda da renda das famílias é um dos fatores que explicam o maior endividamento e que o quarto trimestre de 2021 registrou um leve aumento dos indicadores de inadimplência de pessoa física. Crédito é uma típica faca de dois gumes. Ao passo que ele aumenta o seu poder de compra no curto prazo, se mal administrado ele pode se tornar um problema que até impossibilita a melhora da sua situação financeira. E quando 51% da sua renda é comprometida com dívida, eu já diria que esse é um nível problemático de endividamento, o que não só trará impactos para os bancos que fazem empréstimos, mas para a economia como um todo, já que o consumo terá que diminuir para abater essa dívida toda. Trago também os dados da confiança do consumidor, que sobem em fevereiro de acordo com a FGV, porém a FGV destaca que o nível ainda é muito baixo em termos históricos e que a incerteza da economia continua elevada. A confiança do consumidor subiu 2,9 pontos em fevereiro, alcançando 77 pontos. Em médias móveis, o índice avançou 0,7 pontos para 75,5. Que a gente vê que a gente ensaiou uma recuperação a partir de abril de 2021, que durou mais ou menos até agosto, então uma queda seguida por uma certa estabilidade. A parte desse índice, que mede a satisfação sobre as finanças pessoais, subiu 1,7 ponto para 61,7. E o que mede a percepção sobre a situação econômica atual recuperou pelo terceiro mês consecutivo, com uma alta de 1 ponto, passando para 74. Com relação às expectativas para os próximos meses, o indicador com mais influência foi o que mede a intenção de compras de bens duráveis para os próximos meses. Após 5 meses de sucessivas quedas, o indicador avançou 8,8 pontos, voltando para 69,1 pontos, o maior valor desde agosto de 2021, onde registrou 69,7 pontos. Agora vamos seguir falando da zona do euro. A economia acelera em fevereiro, apesar de uma alta de preços. Esses são os dados do PMI. O PMI composto preliminar saltou a uma máxima de 5 meses, de 55,8 pontos. Em janeiro havia sido de 52,3. O PMI de serviços saltou a 55,8, vindo de 51,1 pontos. Já o PMI industrial teve uma ligeira queda, recuando a 58,4 pontos, de 58,7 em janeiro. De todo jeito, todos os níveis acima de 50 pontos indicam expansão na atividade. Queria falar também especificamente do PMI alemão, que sobe a 56,2 pontos em fevereiro, puxado pelo setor de serviços. Olhando para o resultado do PMI de serviços, eles saíram de 52,2 pontos para 56,6. Já o PMI industrial caiu de 59,8 para 58,5. Daqui a pouco a gente vai trazer os resultados do Inter, do Açaí e da Movida, mas antes disso, confiança do consumidor americano cai em fevereiro. É o segundo mês consecutivo de queda, com menos consumidores planejando comprar casas, automóveis e sair de férias nos próximos 6 meses, em meio a preocupações com as perspectivas econômicas de curto prazo. O índice de confiança do consumidor caiu para 110,5 pontos esse mês, ante 111,1 em janeiro. E também nos Estados Unidos vamos falar da atividade empresarial, que acelera em fevereiro, de acordo com o PMI. O PMI composto teve uma leitura preliminar de 56 pontos nesse mês, ante 51,1 em janeiro, atribuindo o ganho ao retorno de funcionários de licenças de saúde, aumento de viagens e maior disponibilidade de matérias-primas. O subíndice composto para encomendas avançou a 57,5 de 55,2. O PMI preliminar de serviços subiu uma leitura de 56,7 ante 51,2 em janeiro. E o PMI industrial também teve um forte crescimento das encomendas e aumento no emprego. O PMI preliminar ficou em 57,5 pontos em fevereiro, depois de marcar 55,5 em janeiro. E sigo falando da confiança empresarial alemã, que tem melhora significativa em fevereiro. O índice de clima empresarial subiu para 98,9 pontos, ante uma leitura revisada para cima de 96 em janeiro, patamar mais alto desde agosto do ano passado. Segundo George Kramer, economista-chefe do Commerzbank, os resultados da pesquisa do IFO de fevereiro são um sinal claro de que a
economia alemã se beneficiará massivamente do alívio da crise do coronavírus nos próximos meses. Porém, outro economista da ING diz que, embora uma leitura tão forte normalmente espalhe otimismo, os desdobramentos Rússia e Ucrânia de ontem à noite provavelmente tornaram esse importante indicador algo do passado. Inclusive, no tema de tensões, a Rússia afirma que manterá o abastecimento ininterrupto de gás natural para os mercados mundiais, lembrando que a Europa é muito dependente do gás russo. Inclusive, essa dependência europeia do gás natural da Rússia coloca empecilhos para o nível de sanções que podem ser impostas à Rússia no caso de uma invasão à Ucrânia. Porém, o Boris Johnson, do Reino Unido, anuncia sanções a 5 bancos russos e a 3 indivíduos. Segundo Boris Johnson, é hora de se preparar para as próximas etapas possíveis do plano de Putin para a Ucrânia. O Reino Unido sancionou os seguintes bancos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Bronzevia Bank e Black Sea Bank, assim como outros 3 indivíduos. Boris Johnson também afirmou que espera que países aliados ocidentais também imponham bloqueios financeiros à Rússia e disse querer impedir que as empresas russas consigam levantar fundos no mercado britânico e mundial. Ainda nessa linha, porém mais pro fim do dia, saiu a informação de que o Biden anuncia sanções contra bancos e elite russa. Mais cedo, Putin teve autorização do seu parlamento para usar tropas no leste ucraniano e logo em seguida afirmou que não disse que seria agora. As sanções inicialmente afetam o Banco VEB e o Banco Militar Russo, cortando seu acesso ao financiamento ocidental. A partir dessa quarta-feira, haverá também sanções financeiras contra a elite russa e seus familiares. Além disso, eles implementaram sanções à dívida soberana da Rússia, ou seja, os títulos públicos da Rússia. Isso significa que cortamos o governo da Rússia do financiamento ocidental. O presidente Biden também informou que estará transferindo tropas adicionais dos Estados Unidos para os países bálticos do lado do leste da OTAN na fronteira com a Rússia. Além disso, a Alemanha já tinha suspendido a autorização para a operação do gasoduto russo Nord Stream 2. E a União Europeia também anunciou que já previu um pacote de sanções à Rússia e que o mesmo deve ser anunciado em breve. Vamos falar da Cosan, que rescinde o acordo com a Porto Seguro para uma empresa de mobilidade. Se não me engano, na verdade ia ser uma empresa de aluguel de carros, né? A Cosan afirmou na noite de segunda-feira que rescindiu esse acordo, que formaria uma joint venture de mobilidade chamada Mobitech. Essa decisão foi devido à piora das condições de mercado. Em comunicado, a Cosan afirmou que decidiu adotar uma abordagem mais conservadora em investimentos em meio a uma deterioração do cenário macroeconômico, citando inflação, taxas de juro e custo de capital mais altos. Agora sim vamos para os resultados, começando com o lucro do Banco Inter, que salta para 78,5 milhões em 2021, porém com uma rentabilidade de apenas 1%. O lucro ajustado do banco para o quarto trimestre ficou em 20,2 milhões de reais, uma alta de 4,2% em relação aos 3 últimos meses de 2020. Já o lucro anual saltou de 5,6 milhões para 78,5. Apesar disso, o retorno sobre a média do patrimônio líquido foi de 1% no quarto trimestre. O banco encerrou o ano com 16,3 milhões de clientes, um aumento de 93,4% no ano e de 17,6% no trimestre. Olhando apenas para os clientes ativos, houve um crescimento de 74,5% em relação ao fim de 2020, alcançando 8,8 milhões de clientes ativos. Além disso, a receita média por usuário cresceu 8,7% no último ano, enquanto que o custo de servir por cliente apresentou uma queda de 0,4%. Por outro lado, porém, o custo de aquisição de novos clientes aumentou 7,4% em 2021. O saldo dos financiamentos do banco alcançaram 18,6 bilhões de reais, uma alta de 96,6%, enquanto sua inadimplência permaneceu estável em 2,8%. O crédito imobiliário, que é responsável por 29,4% da carteira do Inter, ainda é o principal produto do mesmo, mas o cartão de crédito vem ganhando espaço e já representa 26% dos financiamentos. Sigo agora com o lucro do Assaí, que atinge 527 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 76%. Para o ano como um todo, o lucro veio em 1,6 bilhão de reais, uma expansão de 60,5% em relação a 2020. O resultado foi impactado por efeitos não recorrentes de reconhecimento de créditos fiscais. No quarto trimestre, o Assaí reconheceu créditos de 241 milhões de reais referentes a subvenções para investimentos, que, conforme previsto em lei, são excluídas da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido do valor constituído da reserva de incentivos fiscais. Com isso, o impacto total dos créditos fiscais no lucro líquido anual foi de 470 milhões. Mesmo descontando isso, a gente ainda ficaria com 1,17 bilhão de reais de lucro líquido, o que ainda seria uma expansão. Olhando para a receita líquida da companhia, ela bateu um recorde de 11,5 bilhões no trimestre, representando um crescimento de 8,1% no comparativo anual, sustentado pela performance das lojas abertas nos últimos 12 meses, que mostraram um crescimento de 11%, e pela aceleração das inaugurações no período. As vendas nas mesmas lojas tiveram uma pequena queda de 3,1% no trimestre, devido à forte base de comparação de um ano atrás. Para o ano, a receita líquida totalizou 41,8 bilhões, uma alta de 16,5% sobre os 35,9 bilhões reportados em 2020. Eles tiveram uma grande expansão orgânica
orgânica de 12,1%. Além disso, olhando o ano como um todo, a Same Store Sales, as vendas das mesmas lojas, tiveram um crescimento de 4,8%. O seu EBITDA ajustado foi de 911 milhões de reais, com um crescimento de 3,6% na comparação ano a ano. Porém, olhando os 12 meses até dezembro, o resultado subiu 23,1%, somando 3,3 bilhões de reais. E como você já me conhece, a gente vai olhar aqui também o fluxo de caixa do Assaí. No caso, a gente tem o fluxo de caixa da sua operação Cash and Carry, que é o atacarejo, e da operação total, que inclui a logística das sendas. E a gente vê que o fluxo de caixa operacional foi de 3,2 bilhões de reais, um pouco inferior do registrado em 2020 de 3,5. Além disso, seus investimentos em 2021 representaram uma saída de caixa de 3,2 bilhões também, um grande crescimento em relação a 2020, onde tinha visto uma saída de caixa de 710 milhões apenas. E para finalizar, vamos falar da Movida, cujo lucro dispara 250% em 2021, alcançando 819 milhões de reais. No quarto trimestre, o lucro da empresa foi de 276 milhões, com uma margem líquida de 15,9%, uma alta de 99,5% em relação ao mesmo período de 2020. A receita líquida bateu 1,7 bilhão no quarto trimestre, uma expansão de 75,7%. Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu adoro ver, o lucro crescendo mais do que a receita. O EBITDA ajustado somou 776,6 milhões, uma alta de 154%, e sua margem EBITDA ficou em 30%. A frota total de veículos cresceu 57%, alcançando 186 mil carros. Já o número de carros vendidos subiu 26,4%. E vamos direto ao fechamento do Ibovespa, que subiu 1,04%, uma subida forte. A gente de fato encontrou suporte aqui perto dos 111.500 e conseguimos voltar não só acima dessa Fibonacci, como acima da média móvel de 20 dias. Ao mesmo tempo, as bandas de Bollinger estão estreitando, o que indica que o desvio padrão dos últimos 20 dias está ficando menor. Normalmente, quando isso acontece, a gente tem um movimento forte pela frente, não necessariamente para cima ou para baixo, mas forte. O dólar tem mais um dia de queda forte, de 0,93% aos R$ 5,05. Quando eu falei aqui em cima que o dólar estava com cara de cair, eu não esperava que ele fosse cair tanto, mas é o que está acontecendo. A gente está tendo uma ótima oportunidade para dolarizar a carteira, porque não só o dólar está caindo, mas a bolsa americana também está caindo, então a gente está tendo uma grande oportunidade de dolarização da carteira, que eu acho que se você já não é muito dolarizado, vale a pena aproveitar. O S&P caiu mais 1,01%, inclusive ele fechou abaixo de todos esses fechamentos anteriores aqui, e o ouro tem mais um dia muito bem obrigado, de uma subida de 0,25%, pelo menos quando medido em dólares. Em reais ele caiu, obviamente. O Bitcoin está recuperando um pouco, uma subida de 2,38%, mas mais porque estava aqui na banda inferior. Isso não muda a estrutura do mercado com uma cara de queda, até porque a gente está apenas nos 37.960 dólares. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você está gostando desse novo estilo de edição e até a próxima!